Fala pessoal, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Estou aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Já tô com uma cara de mais acordado, então se você viu o vídeo de ontem, esse é o vídeo de hoje. Mas é como a gente grava tudo de uma vez, a gente tá aí. Hoje nós vamos ler Mateus 26, uma das partes mais importantes para nós cristãos, pois fala do momento que Jesus é traído e nós vamos ler todo o contexto da morte e ressurreição de Jesus nesse capítulo, uma parte, e no seguinte vamos ler o resto. O plano para tirar a vida de Jesus. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniam no palácio do sumo sacerdote, chamados Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramado este perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então, Jesus é preparado antes da sua morte e ressurreição. E essa mulher derrama um perfume, inclusive um dos discípulos dizem: olha, por que essa mulher está derramando esse perfume aí? Entendeu? Mas Jesus diz: olha, eu preciso ser, né? Ela praticou uma boa ação, o pacto da traição. Então, um dos 12, chamando Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me queres dar? E eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, veja que Jesus já estava meio que prevendo o que ia acontecer. Ele celebra a Páscoa, lembrando que a Páscoa também era uma das festas judaicas. Vamos se seguindo aqui. O traidor é indicado. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondendo-lhe Jesus: Tu o disseste. Então Judas já meio que estava se confessando que ele ia trair Jesus. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado.
Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que tenhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui na passagem que fala sobre ferir o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, está lá em Zacarias 13:7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a mão para os pequeninos. Zacarias 13, versículo 7. Então veja, o que é interessante nessas passagens aqui é que Jesus, ele faz algo incrível. Ele já sabia que ele ia morrer e ressuscitar, e ele sabia que tudo estava se cumprindo por meio dele. Então, o chamado de Jesus, ele foi morrer em nosso lugar e ressuscitar, amém? Para que nós possamos ter vida hoje. Apesar da morte de Jesus ser algo triste, mas a sua ressurreição, a gente vê que quando ele ressuscita depois, a gente vê que nós temos uma esperança na ressurreição dos mortos, amém? Que quando nós vamos ter um corpo glorificado diante de Deus. E veja, um dos discípulos que mais dizia amar Jesus o negou, mostrando para nós que às vezes não basta apenas dizermos eu amo Jesus, é preciso seguir os seus ensinamentos. Tendo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu assentava convosco ensinando, e não me prendeste. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Ceifas, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuraram algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenar-lhe à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram 2, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e retificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes dispõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e, aproximando-se, uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Estes também estava com Jesus o Nazareno? E ele o negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, a gente vê pela essa passagem que Pedro nega Jesus. E Pedro se dizia um dos que mais amava Jesus, mas Pedro negou. Mostrando de novo que, além de dizer que amamos Jesus, nós precisamos seguir Ele, inclusive nos momentos mais difíceis, e não negar Ele. Amém? Eu sei que isso é difícil. Muita gente sabe ser religiosa quando está dentro da igreja, mas quando é para viver o cristianismo no mundo, é algo difícil. Eu falo isso por mim. Às vezes, quantas vezes eu fiz uma coisa na igreja e fiz outra no mundo. Então isso eu não levo para você ou para as pessoas que estão assistindo isso aqui. Eu levo para mim, entendeu? E eu quero orar para que a gente possa ser pessoas que não cometam o mesmo erro que Pedro, mas que sigam Jesus, independente do local que a gente esteja. Pai Deus, obrigado por cada um que está assistindo essa live aqui, esse vídeo aqui no YouTube, ou no Spotify, ou em outras redes sociais. Pai, que essa pessoa possa ser grandemente abençoada por Ti, Pai, e viver o sobrenatural do Espírito Santo, cheia de Deus, em nome de Jesus. Que essa pessoa possa se encher do Espírito Santo, se revestir do Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós possamos ter consciência de que nosso amado morreu em nosso lugar e ressuscitou. E Cristo vive dentro de nós agora. E nós possamos ter essa esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Amém.